A minha história, ela foi de muita superação. Se eu for dizer para você assim, como foi? Qual a palavra que define sua história? Superação. Eu vim de uma família, graças a Deus, com boas condições financeiras. Na época, meu pai tinha 3 postos de gasolina. Eu ajudava ele um pouquinho em cada posto. Na verdade, eu acredito que ele me colocava para ajudar, mas numa questão de me ocupar, para eu dar valor para as coisas. E em um dos postos de gasolina do meu pai, ele contratou um frentista. Ele era encantador, um rapaz negro, sabe, sorridente, dentes lindos, sorridente, simpático, inteligente. Ele estava estudando, fazendo faculdade na época, de noite. Ele nunca ficava assim a mais conversando, porque o tempo dele era muito corrido. E eu fui me envolvendo, me apaixonando e comecei a sair com esse rapaz. E num belo dia, a minha irmã nos viu sentados numa lanchonete. Quando eu cheguei em casa nesse dia, toda a minha família já sabia que eu estava com ele. Meu pai ficou furioso. Meu pai não aceitava o meu relacionamento com aquele rapaz negro. E ainda funcionário dele, segundo meu pai, que ganhava uma mixaria, fez de tudo para nos separar. Foi um período muito difícil. Se eu falar para você que eu não pensei em tirar minha vida nesse momento, eu vou estar mentindo. Mas não foi por conta só do relacionamento, foi por eu ver um lado da minha família que eu desconhecia. Então, em uma dessas brigas agora, com a minha mãe, não com meu pai, eu simplesmente peguei todas as minhas coisas, saí de casa e fui morar com ele. Quando meu pai soube da minha decisão, a primeira coisa que ele fez foi demitir o meu namorado negro. Meu pai demitiu e inventou 1000 desculpas, mas tudo bem. Ele estava desempregado. Aí a segunda coisa que meu pai fez foi dizer que não tinha necessidade de eu ajudar ele nas empresas, que também era de onde eu tirava o meu salário. Então ficamos os dois desempregados. Ele fazia faculdade, teve que largar a faculdade, porque nesse período ele não tinha nem como manter. Ficamos os dois em casa sem ter o que fazer. A família dele era muito humilde e também não tinha como a gente ficar. Ele morava sozinho e a situação foi ficando horrorosa. Chegou ao ponto dele começar a trabalhar com reciclagem. Nesse período, o que eu fiz? Eu, inocente, fui ver com meu primo se ele arrumava uma vaga de emprego para mim, né? E, logicamente, instruído pelo meu pai, o meu primo também recusou me abrir as portas. E falou que o motivo era porque ele não queria problemas com o tio, né? Não queria se envolver em problemas de família com o tio. Foi muito difícil. Para ir direto ao assunto, chegou uma situação tão difícil que nós fomos morar num barraco construído com os materiais de reciclagem que ele arrumava. Nossa, a gente passava muito frio no inverno, muito calor no verão, passava necessidade. Às vezes a gente só comia arroz puro. Mas eu permaneci do lado dele, eu gostava dele, eu sabia que ele era um homem de valores e um homem que estava passando por uma fase ruim, assim como eu estava passando, e que a gente ia dar a volta por cima. Para agravar a nossa situação, mas para nossa felicidade, eu engravidei. E aí foi uma luta, sabe? A minha gestação foi uma luta, foi muito difícil e eu não tive apoio nenhum da minha família. Eu não tive apoio, eu não tinha nem lágrimas para chorar mais, porque a minha situação era a pior de todas. Era uma pressão muito grande para que eu largasse. E aí, ele na época, né, nós juntos, nós estávamos... tínhamos uma união estável, éramos amigados na época.
apoiado por alguns amigos, ele falou: eu vou abrir um galpão e juntar reciclagem. E foi indo. Nos 2 primeiros aninhos de vida da nossa filhinha, ele batalhou muito nesse galpão. E graças a Deus ele progrediu. Nós conseguimos construir uma casa, sabe? Uma casinha, foi muito duro, mas uma casinha de tijolo. Nossa, que alegria! A primeira noite que nós dormimos na nossa casinha de tijolo, lá longe da reciclagem. E com o tempo, graças a Deus, ele progrediu e ele comprou um outro galpão. E na época a minha família não queria nem ver a neta. Falava que não era neta deles. Olha, me renegou e renegou a minha filha, o que me dava muita dor no meu coração. Era uma dor que eu não sei explicar. Porque era pior do que a morte de todos os meus parentes, de toda a minha família, porque eles estavam todos vivos, mas abdicando do direito de estar vivo ao meu lado, sabe? Deixando de aproveitar muitos momentos em família, o desenvolvimento da minha filha, porque não aceitava a cor da pele do meu marido, a cor da pele da minha filha, que era uma criança inocente. Que culpa tinha em tudo isso? Graças a Deus, os negócios dele prosperou muito. E aí, com o passar do tempo, ele abriu novos galpões e ao invés de juntar reciclagem, nós passamos a ser patrões. Ele concluiu a faculdade dele, finalmente. Eu comecei a estudar. Graças a Deus, concluí a minha faculdade também. E passados bastante tempo, a minha filha já estava com 8 aninhos. A minha mãe bateu na minha porta. Ela bateu na minha porta, meio sem graça. A princípio eu achei que fosse fazer um insulto para mim. Fazia muitos anos que eu não via minha mãe, ela tinha envelhecido muito. Ela pediu para entrar. Lógico, eu deixei ela entrar, ela é minha mãe. Ofereci água, um café. Aí ela falou assim para mim: nossa, eu tô feliz pelo estado da sua residência, eu tô feliz com a sua moradia. Eu me sinto muito envergonhada, eu venho acompanhando a sua vida quieta há muitos anos. E hoje eu percebo, envergonhada, como eu estava errada sobre esse rapaz. A princípio eu achei que ele era um oportunista, que ele não valia nada por causa da cor da pele dele. E eu me envergonho muito desse dia, porque eu só percebi o quão trabalhador que ele é, quão digno esse homem é. E eu me sinto muito envergonhada, eu queria que você soubesse disso. Eu vou dizer uma coisa, eu achei até na época que era um truque. Mas, minutos depois, quem bate a porta da minha casa era o meu pai. E ele chegou muito humilde, pediu para entrar, sentou, pediu desculpas. E quando eu olho, tá os dois com os olhos cheios de água, arrependidos. Hoje em dia, tudo isso é passado. O meu marido, ele evita frequentar a casa dos meus pais, eu frequento. Meus pais, ao que tudo indica, ama nossa filha, trata ela com bastante carinho. Eu tô grávida novamente, vamos ter agora mais um filhinho. Se Deus quiser, com saúde, já sabemos que é um filhinho. Anos depois, nossa menina já tá com 15 anos. E vamos ter agora mais um filho. Incrível, né? Mas a gente superou. E meu marido, ele venceu com respeito e com caráter e honra que ele sempre teve. E por nenhum segundo eu duvidei disso. A minha história, ela foi de muita superação. Se eu for dizer para você assim, como foi? Qual a palavra que define sua história? Superação.